Gente querida do terror, Nadna, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, eu sou um homem prático que ando ligado nos 220, não sou de ficar enrolando, vou direto ao assunto. Meu nome é Marcelo o motoqueiro. O sobrenome não é por nada não, é que eu sou motoqueiro. Sempre fui aficionado por motos, nada contra automóveis, nada contra caminhonetes, contra van, contra combis, caminhões, ônibus, carretas, nada contra. Mas façam bom proveito, porque eu sou motoqueiro. E é desde que eu me conheço por gente. Uma vez falaram uma coisa que eu achei muito engraçada e que eu levo comigo. Foi um amigo meu que disse que quando eu nasci e vi aquela criatura de branco chegando, cheia de má intenção, de me agredir, sem eu saber porquê, não conheci o cara, não fiz nada pra ele, mas ele me pegou assim e ia me dar um tapa no traseiro, eu já gritei, espera que eu vou buscar meu capacete. Essa era a fama que eu tinha entre os meus amigos. Aí o senhor pode perguntar, mas o que essa informação tem a ver com o relato que eu começo a contar agora? Eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que faça parte. Não, faz parte sim. Porque de repente foi a minha moto que me levou a viver a experiência mais incrível da minha vida, que mudou o meu destino. Eu não tive uma infância muito bonita, muito pelo contrário, mas pelo amor de Deus, não estou aqui para me vitimizar, não. Eu vou contar fatos. Triste ou não, vai da conclusão de cada um. Eu apenas aceito como a minha vida. Não conheci meus pais. Na verdade, não conheci, pelo menos enquanto criança, jovem, nenhum parente. Eu me resumo a mais um pacotinho enrolado encontrado na porta de uma igreja. Pois é. Meu pai, minha mãe, minha tia, seja lá quem for, me deixou ali. Sem, no mínimo, colocar um bilhete, esse é fulano, cuide dele. Não, simplesmente me abandonaram ali. Foi quando uma senhora que trabalhava na igreja ouviu meu choro, segundo dizem, veio, me pegou, levou para o padre. O padre mexeu os pauzinhos dele e fui acabar num orfanato. E essa foi a minha primeira lembrança de infância. Eu no meio de dezenas de crianças. O meu sonho, como era o sonho de todo mundo, nada que eu conte assim, o orfanato em si. Tinha muitas crianças aí que eu gostava, eu era bem tratado, mas igual a todas, o sonho era ser adotado. E não existe uma frustração maior do que uma adoção mal sucedida. Eu passei por duas, eu fui devolvido 2 vezes. Além daquele choque de realidade, pois quando chega a notícia, a adoção, nossa, eu vou ter uma casa, vou ter uma família, vou ter um pai, vou ter uma mãe, vou ter meu quarto, vou ter o local para deixar a minha moto. Mas de repente, a coisa não acontece, a mágoa é profunda. E a primeira coisa que vem na cabeça, eu realmente não valho nada, ninguém me quer. Bom, meu pai e minha mãe não me quiser, como é que os estranhos vão querer? Mas quando eu falei estacionamento da minha moto, é que na época os brinquedos eram diferentes, não tinha tanta tecnologia. Então a gente tinha uns que pegavam uns paus de vassoura, botavam uma lata na frente para parecer a carinha do cavalo, botavam um barbante e saiu. Eles eram cavaleiros. Eu não. Eu peguei um pau de vassoura, atravessei um sarrafo meio contorcido para parecer um guidão. Adaptei 2 pauzinhos de prendedor, sabe esses prendedores de roupa? Coloquei ali, eles abriam e fechavam, ali era meu câmbio, meu freio, era a minha moto. E eu passava o dia todo. Ali eu vivia. Alguns até me chamavam de maluco, mas comparando que tinha gente que ficava com uma tampa de panela. Eu era um maluco dentro das regras aceitáveis. Depois de 2 tentativas frustradas, me apareceu
lá no orfanato, um senhor, já velho, cabelo branco, e uma moça. E estava todo mundo na expectativa, arrumadinho, porque quando vai gente, a gente se arruma, tá? Penteia o cabelo, lava bem o rosto, aqueles cabelos lambidos, vai ficar todo mundo aqui, ó. E eu não sei por que cargas d'água, aquela moça botou os olhos em mim e disse: é ele. O senhor olhou para ela: pô, filha, não acha que não quer um mais jovem, não quer um bebezinho, não quer... Não, é ele. Ai, eu fui no céu. O ele escolhido era eu. Eu fui adotado. Agora eu fui adotado por um casal meio diferente. Porque aquele senhor não era o que diziam o marido dela, assim que falavam, né? Marido, esposa, não. Era o pai dela. E ela já tinha adotado 2 crianças, 2 meninos, o Henrique e o Paulo. Henrique e Paulo, que passaram a ser meus irmãos. E quando eu cheguei lá, na casa, eu fui muito bem recebido, com festa. Eu achei que seria um intruso, um estranho, mas não. Porque eles também eram igual a mim, ou eram iguais a mim. Eles tinham sido adotados. E não eram assim muito mais velhos que eu. Na época, o Henrique tinha 9, o Paulo tinha 7 e eu tinha 6. E formamos uma família. Claro que quando eu sonhava em ser adotado, eu imaginava um palácio. Um quarto só para mim. Eu não tive um quarto só para mim. O meu palácio era menor. Mas, poxa, nós 3 dividíamos um quarto. Para mim, ótimo. Até então eu dividia com mais 30. E eu tive um lar maravilhoso. O vô João e a mãe Ana. Ela é uma pessoa incrível. Ela realmente, ao adotar, ela nos enxergava como filhos. Mas claro que na minha cabeça estava feita a confusão. O João, o meu pai, na verdade, era pai da minha mãe Ana. Então para mim ficou confuso, porque eu não sabia se ia chamá-lo de pai ou de vô. Perguntei para o meu irmão, o Henrique, que era Henrique, Paulo e eu, recém-chegado. Perguntei para o Henrique, que era o mais antigo ali, como eu deveria chamar, de vô ou de pai? Ele virou para mim: chama de João. Ali eu já senti que o Henrique era boa gente. E a minha vida, seu Romário, minha vida a partir dessa data foi maravilhosa. Porque eu tinha o meu pai, que era meu avô, e a minha mãe, que era filha do meu pai. Eu tinha 2 irmãos que eram maravilhosos, que não eram nem netos, nem filhos do seu João, e nem filhos da minha mãe Ana, mas que, igual a mim, ela era a mãe deles. Olha, já imaginou isso na cabeça de uma criança? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas sei lá, 5, 6 anos. Eu agradecia porque eu fui adotado já grandinho, e aí eu soube que Henrique e Paulo também. A mãe Ana não ia buscar bebês. Ela ia nos orfanatos quando resolvia ter outro filho e adotava aquele que ela se identificava. E eu dei essa sorte. Aí, com uma família, talvez não protocolar, tradicional, a minha vida começou a andar. E eu não parei de andar de moto. Eu era o motoqueiro. Meu vô pai e minha mãe, filha dele, achavam aquilo lindo. E os meus irmãos achavam que era loucura, como o pessoal no orfanato dizia: não, meus irmãos, se eu era louco, eles também eram. Porque o Henrique não soltava uma bola. Ele era o jogador profissional da família. E o Paulo, meu Deus do céu, o Paulo não soltava aqueles carrinhos de madeira dele, mas de jeito nenhum. Então,
cada louco com a sua mania. Henrique, quando fez 18 anos, estava muito bem, obrigado, na base de um clube de futebol, não gigantesco, mas um clube médio. Ele estava feliz da vida e já não morava mais com a gente. Paulo, que era 2 anos mais jovem, havia mudado para a capital, onde fazia cursinho e se preparava para o vestibular. Eu continuei morando com os meus pais. Mas claro, eu sentia a falta do Henrique e do Paulo. Poxa, a gente realmente combinou. A casa ela não ficava assim no anel central da cidade, era no Zarrabarde, como a gente falava. E eu estava sozinho. O meu pai-avô, o pai da minha mãe, que também era meu pai, ele trabalhava em casa. Ele estava aposentado, era um homem com muitas habilidades, principalmente na lida com a madeira. A casa, o terreno era gigantesco, tinha pomar, que era no meio daquelas árvores que eu andava com a minha inseparável moto. Oh, como eu gostava daquela minha moto! E cuidava, porque a madeira do meu pau de vassoura não podia pegar cupim de jeito nenhum. Mas eu estava almoçando, eu lembro, quando meu pai chegou e disse para eu ir num galpão que ele tinha nos fundos, que era a oficina dele, e pegar uma ferramenta. Eu perguntei, mas para que, pai? Ele respondeu da maneira doce e costumeira: para palitar o dente. Não pergunta, rapaz, vai lá e pega. Eu, sim, senhor. Aí fui. Quando eu cheguei na oficina, eu vi uma moto, uma 100zinha Yamaha 100 cilindrada, linda, cheirava nova, era de um azul celeste. Nossa, que coisa mais linda. Olhei em volta, não vi ninguém, peguei a ferramenta, voltei. Ó, pai, tá aqui a ferramenta, mas deve ter alguém aí que quer falar com o senhor. Eu vi uma moto lá na oficina. Ele fez assim com uma chave. Eu disse: que é isso, pai? Ele botou na minha mão. Isso é a chave da tua moto. Cuida bem dela. E juízo, rapaz. Meu Deus do céu. A minha mãe Ana estava do lado, assim, com os olhos, sabe? Eu não acreditava. Eu estava ganhando a minha primeira moto. Eu era um motoqueiro. Eu abracei aquele homem, eu beijava, a minha mãe veio. Foi um momento lindo, eu não acreditava. Aí eu já saí direto da cozinha, fui lá na oficina, eu olhava, já montei nela, já dei as pedaladas. Ai, que som maravilhoso, era minha moto. Aí você deve perguntar, mas poxa, eu era menor de idade, mas era outra época, uma cidade pequena, não era obrigado a usar capacete, a polícia fazia vistas grossas para habilitação, era outro mundo. Aí meu pai só disse: ó, toma conta dela e principalmente de ti, juízo, hein, cara. Claro que eu ia tomar conta, claro que eu teria juízo. Só que antes, claro, eu tinha que não deixar a minha velha e querida moto de madeira traumatizada. Fui, conversei com ela, passei um óleo nela, passei protetor, deixei ela lindaça, expliquei que era meu primeiro e grande amor, que ela sempre estaria do meu lado, eu sempre estaria com ela. Coloquei ela na parede do que agora era o meu quarto, ela estava ali, local de destaque. Mas eu não sabia, eu não tinha como me conter de tanta felicidade. E aqui estamos nós novamente pedindo 1 minuto da sua atenção para algo que é muito importante para nós. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificação. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Não esquecendo sempre,
de agradecer àqueles que confiam no nosso trabalho e enviam seus e-mails com relatos, porque eles são o combustível que move a engrenagem. Como eu tinha a minha moto, e graças à minha moto, eu de um total anônimo, virei sonho de consumo de muitas menininhas da cidade, uma mais linda que a outra. Aí eu pude escolher, comecei a namorar a Bia, um encanto de moça. Lógico que o meu avô pai, que era pai da minha mãe, que não era minha, era aquela coisa toda, não me falou, mas deixou claro. Henrique estava jogando futebol, o Paulo estava entrando na faculdade, eu tinha que continuar estudando. Mas também fazer alguma coisa a mais, porque eu estudava só de manhã, não ia ficar a tarde toda bundeando em cima da moto, ou dormindo. Pelo menos para ganhar a gasolina, eu tinha que trabalhar, e eu consegui um trabalho. Consegui um trabalho no supermercado da cidade. Para mim foi excelente, porque o dono do mercado era amigo do meu avô, e o horário era espetacular. Eu começava às 2 da tarde e ia até 10 da noite. Ou seja, eu tinha tempo suficiente de ir na escola de manhã, chegava em casa às 11, meio-dia, podia almoçar, de repente fazer meus temas, porque na época se falava temas para casa, e até do trabalho. Tinha momentos que a gente tinha assim livre, eu podia estudar, ou seja, eu podia levar a minha vida. O lado ruim é que era de segunda a sábado. Só folgava no domingo, um domingo por mês, e tinha uma folga semanal, que a minha era na segunda-feira. Então era muito bom quando caía junto do meu domingo. Aí eu tinha um final de semana, mas eu não reclamava. Aí eu lembro que saí, eu acho que era uma quarta-feira, cheio de marra. Olha a minha moto, lá tô eu, minha senzinha brilhava. Se você olhasse para ela assim, sem um óculos escuro, sem uma proteção, você podia até ficar cego. Ela era tudo. Aí fui trabalhar. Aí durante a tarde, aconteceu aquilo que dá razão àqueles que dizem que ser motoqueiro não é grande coisa, que moto é problema, e começam. Poxa, uma pedrinha, tu tá no chão. Tu tá com a mulher sentada atrás, ela tá olhando para tudo, quanto é macho, tu não vê. Tu é o para-choque, qualquer coisa que bata, vem no teu peito. E pior, choveu, tu tá a pé. E montou um toró, aí montou um toró, e o toró veio. Claro que eu não iria de moto para casa, não com medo de eu me molhar, mas eu jamais molharia a minha moto. E a deixei no mercado. Na porta do meu trabalho tinha um ponto de ônibus que me deixava na frente de casa. Tanto que se eu desejasse eu poderia ir de ônibus todos os dias, mas eu ia perder a chance de desfilar com a minha senzinha, mas nunca. Então, aí fui, já ser umas 10h30, entrei no ônibus, estava o motorista, não tinha cobrador, não sei porquê, eu acho que era por causa do horário da noite, então era o motorista mesmo que cobrava passagem. Tinha uma moça bonita, eu não a conhecia, até achei engraçado, né, porque, poxa, na cidade pequena, ali no mercado, uma moça bonita daquelas eu deveria ter visto, mas não a conhecia. Não, que eu tivesse algum interesse, não, ela era bem mais velha que eu, devia ter seus 25, 26 anos. Não. Aí passei por ela, sorri, ela deu um sorriso. Aí tinha mais um casalzinho de idade e um cara que devia ser do mesmo time que eu, cansado de tanto trabalhar, já estava dormindo. Normal. Sentei, o motorista ia devagar por causa da chuva.
Dali do mercado até a minha casa, de ônibus, daria ali uns 40 minutos. Claro que eu, de moto, fazia em muito menos, sem correr. Mas o ônibus faz toda aquela linha, vai num bairro, volta para outro, sobe, desce, mas tudo bem. Eu não estava me molhando, eu estava seguro e a minha moto estava bem guardada. Só que de repente, senhor pai, parou num ponto, o motorista parou e subiram 4 rapazes. Quando a moça viu aqueles 4, ela começou a chorar. E eu olhava para os rapazes, olhava para ela, não entendia porque que ela estava chorando. Os meninos não pareciam ser bandidos, não pareciam ser um risco, não pareciam meninos normais. Mas na dúvida eu fui, sentei ao lado dela, digo, algum problema, moça? Ela, não, de novo não, não, pelo amor de Deus, de novo não. Mas eu disse, moça, de novo não o quê? O que está acontecendo? Aí, os 4 rapazes passaram no corredor, me olharam, não cumprimentaram, mas não foram agressivos, não foram aqueles cheguei, cheio de bagunça, cheio disso, cheio daquilo, que às vezes em ônibus no final de noite aparecem esses caras que se acham, né? É nessa hora que acabam entrando numa gelada, mexendo com a pessoa errada, levando umas porradas, mas não! Sentaram lá no fundo, eu percebi que o casal de idade também não demonstrou nenhuma reação, o motorista estava tranquilo. Até o cara que estava dormindo quando eu entrei, abriu os olhos assim, viu? Sem problema nenhum. E ela tremia. Aí parou em outro ponto. Aí aquele cara que estava dormindo desceu, os rapazes continuaram lá. Aí subiu mais uma moça que também devia estar saindo do trabalho. Aquela eu conhecia, ela trabalhava na farmácia, se eu não me engano. E aquela menina ali, eu perguntava, qual é o seu nome? Ela é Suzana. Eu digo, Suzana, por que tu tá tão nervosa? Não, de novo, não. E ela me agarrava assim. Aí, de repente, chegou o meu ponto. Eu fiquei ali conversando com ela, cuidando dos caras lá no fundo, mas tudo normal, e ela desesperada. Eu disse, menina, eu vou ter que sair. Eu vou descer aqui. Não, fica comigo, vai acontecer de novo. Eu digo, vai acontecer o quê? Toda vez que eles estão no ônibus acontece. Eu digo, mas acontece o quê? Pelo amor de Deus, fica aí o ponto chegando. Eu tinha puxado a cordinha, o motorista parou, e aí vai descer. Eu digo, querida, desculpa, tá? E desci. Quando eu estava, sabe, eu desci pela porta dos fundos do ônibus, eu olhei a porta da frente, estava subindo uma outra moça, cheia de sacola, cheia de... Sabe aquela mulher assim que a gente olha e digo, nossa senhora, hoje é o dia de desfile de mulher bonita, né? Mas fui. Cheguei em casa, até comentei com a minha mãe o que tinha acontecido. Ela disse, filho, isso gente louca tem em todo canto. Aí meu avô aqui em casa tinha 3. A gente deu risada. Mas eu fui dormir na expectativa que parasse a chuva. Mas não parou. Lá fui eu de ônibus trabalhar no outro dia. Só que, à noite, eu olhava para minha senzinha e dizia, fica aí dormindo, tá, querida? Lembra que eu falei que eu tinha um tempo, um espaço até para fazer um lanche, até para estudar um pouco, porque o serviço não era assim tão complicado, tinha aquelas horas de rush, a gente ficava fora dessas horas montando, sabe, as gôndolas, conferindo, mas não era nada assim, o proprietário era muito gente boa, e ele sabia que tudo ali, seus funcionários, a gente que estudava, coisa, então ele evitava abusos, mas liberava. Só que naqueles dias, ao invés de ficar cuidando dos meus estudos, eu ficava pulindo a minha Yamaha, conversando com ela, dizendo para que ela não ficasse muito chateada, que logo nós estaríamos juntos. Bom, aquelas atitudes que dão razão ao que meu avô pai comentou. Aí voltei de ônibus. Nada aconteceu. Normal. Não encontrei aqueles 4 rapazes, por exemplo.
não tinha aquele casal, mas tinha aquela moça. E eu digo, nossa, ela deve trabalhar para pegar uma. Aí passei, cumprimentei, ela me cumprimentou, mas também não sentei, não fui indelicado, nada. Ficar perguntando o que ela teve ontem, se aconteceu. Não, eu fiquei quieto no meu canto, fiz minha viagem. E a semana, ela continuou da mesma forma. Tipo, chove, para, eu pude pegar minha moto, sair para lá e para cá e coisa. Só que teve aquele dia que eu novamente estava no trabalho e começou a chover no final da tarde. Mais uma vez eu desci a minha moto. Senhor Romário, eu peguei o ônibus. Quando eu peguei o ônibus, eu fiquei surpreso, pois estava aquela moça, aquele casal de velhos, desse senhor e a senhora, de idosos, não vou chamar de velho, e aquele rapaz dormindo. E do nada, eu concluí que era o mesmo dia da semana que aconteceu aquela choradeira toda, que os meninos entraram e coisa e tal. E que a cena estava se repetindo. Eu digo, bom, agora quem está ficando louco sou eu. Mas sentei e não deu outra. Os 4 rapazes entraram, aí eu foquei neles e percebi que eles entraram conversando e coisa, que eles mostravam o dinheiro assim para o motorista, mas o motorista nem olhou para ele, continuou dirigindo e não cobrou. Eu digo, ó, não cobra dos caras e cobra de mim? Mas, e a moça voltou a chorar. E falando a mesma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Só que outros passageiros subiam no ônibus, outros desciam. Aquela noite foi mais movimentada. Aí eu pensei, eu não vou descer no meu ponto. Não vou descer no meu ponto. Eu vou até o ponto final, nem que eu tenha que voltar depois a pé com chuva. Mas eu vou esperar acontecer. Pois bem, no mesmo ponto, aquele rapaz estava dormindo, desceu. Andei mais alguns pontos, o casal desceu também, a menina continuava ali chorando. Aí que subiu aquela moça que eu vi, exatamente no meu ponto de descida normal. Aí ela era linda, meu Deus do céu, ela era linda. Cheia de bagagem, cheia de coisa, Aí eu fui ajudá-la. Ô moça, aí peguei os pacotes, ela olhou pra mim assim. Mas foi uma coisa tão linda, tão mágica. Aí eu coloquei no banco, ela, muito obrigado, meu querido. Eu digo as ordens. E sentei. Sentei e meio que relaxei assim, cochilei. Uma coisa estranha, viajei, né? Também eu estava cansado. Aí quando eu acordei, nós estávamos chegando no final da linha e eu não vi nem a moça dos pacotes, nem a outra menina, e nem os 4 meninos. Eles deveriam ter descido quando eu tirei aquele cochilo, que de repente eu pensei que tinha sido um cochilo, mas podia ser assim um sono, né? Eu olhei e foi fração de segundos. Aí eu digo, o que está acontecendo? A motorista parou no ponto final, diz, ó, aqui termina. Eu digo, não, eu fiquei de propósito e coisa. Ah, não mora por aqui? Eu digo, não. Bah, mas não vai ter mais ônibus voltando, aqui é o fim da linha. Eu digo, não, mas tudo bem, não tem problema, eu sabia do risco. Mas o cara era muito gente boa. Eu não sei o que aconteceu, mas tu deve ter dormido, acontece. Mas eu vou para a garagem agora, o meu carro está lá, eu posso te dar uma carona até mais perto de casa ou coisa do gênero. Eu digo, pô, se puder fazer isso, muito obrigado.
Aí andando assim, indo para a garagem, eu perguntei para ele: como é seu nome? Ele é Raul. Eu digo: ô, seu Raul, fala para mim, aquela mocinha que pelo jeito viaja direto aqui com o senhor, que chora quando os 4 rapazes entram no ônibus, que me chamou a atenção, o senhor lembra de alguma coisa que aconteceu com eles? O senhor lembra por que ela chora? Ele: rapaz, eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro nem dessa menina e nem dos 4 rapazes. Eu digo: não, o senhor está brincando? Não lembro. Aí tem também um casal de idade. Ele: não, esse o seu Agenor e a dona Mega, eles viajam direto aqui. Tinha um menino também que estava dormindo. O Cléo é... Quantas e quantas vezes eu já tive que acordá-lo no ponto. Ele também trabalha, mas essa menina aí, essa moça que chorou, coisa, esses 4 rapazes, ou uma moça com sacola? Não. Tu tem certeza? Eu digo: já sei, tu dormiu, né? De repente pode ter sonhado. Ele até poderia, mas aconteceu já na semana passada. Ele: filho, eu não posso te dizer nada. Aí aquilo fica com aquilo na minha cabeça. O seu Raul foi muito gente boa e me deixou na porta de casa. Aí eu perguntei para ele, agradeci um monte, perguntei para ele: onde na empresa eu posso procurar se eu quiser fazer uma pesquisa, uma investigação? Aí ele disse: não, você pode procurar a Sandra. A Sandra, ela é a secretária do patrão. Eu estou aqui há pouco tempo, estou aqui há uns 2 anos e pouco. Mas a Sandra já trabalha na empresa desde pequena, desde menina. Ela vai aposentar na empresa. Eu digo: é uma senhora. Tu não chama ela de senhora, tu vai ganhar uma inimiga. É Sandra. Eu: não, tá bom, obrigado. Aí fui e fiquei com aquilo na cabeça. Não comentei nada em casa. Na minha primeira folga, eu fui falar com a Sandra. Uma senhora linda, sabe, comandava tudo. Ela era o carro-chefe, já que o dono, o patrão, ele cuidava mais da mecânica. E o filho dele ficava no administrativo, aí pouco ficava no escritório. Então, quem mandava mesmo era a Sandra. Aí eu cheguei, me apresentei, ela foi muito simpática. Então, o que eu posso servir? Aí eu contei a história, que me deixou curioso. Eu pedia, pelo amor de Deus, que ela não achasse que eu estava ficando louco, mas se ela achasse que eu era maluco, que ela ficasse tranquila, sem cerimônia, que todo mundo me achava maluco. Aí eu contando a história, ela olhou horrorizada. Você tem certeza disso? Eu digo: tenho. Ela foi lá na garagem e chamou o proprietário, o seu Messias. O seu Messias veio, entrou na sala, me cumprimentou, perguntou se Sandra tinha servido um cafezinho para mim. Eu digo: não precisa. Toma um cafezinho, de repente vai precisar. Ela veio e trouxe o café. Aí ele disse: Sandra já me adiantou o assunto, mas por favor, detalhes. Eu comecei a falar os detalhes. E aos poucos, ele me fazia perguntas que eu só saberia responder se realmente tivesse visto. Tipo, se tinha algum detalhe nas roupas dos rapazes, da moça que chorou. E também da jovem que entrou com as sacolas. Eu falei que as sacolas eu peguei na mão, eu disse o que estava escrito nas sacolas, os dois se olharam. Porque da onde aquelas compras tinham vindo, era de uma loja de conveniência que já tinha fechado há muitos anos e eu nem cheguei a conhecer. Aí ele disse: Dona Sandra. Eu olhei: nossa, Dona Sandra? Ele vai ouvir. Eu olhei pra cara dele assim: pois não. Acabou o sorriso. Por favor, traga a pasta. Aí a pasta veio. Ele me disse: essa empresa aqui vai completar agora 30 anos. Sandra e eu começamos juntos aqui.
Sandra não é minha funcionária. Ela é minha irmã, ela é minha sócia, ela é minha tudo. Essa empresa não seria nada se não fosse ela. Porque ela é a cabeça pensante aqui. Sempre foi. Agora meu filho está assumindo, mas antes do meu filho, eu só entendo de ônibus. E a nossa empresa não faliu porque o meu pai era um fazendeiro gigante e cobriu as despesas. Eu paguei para ele, mas senão não teria aguentado. Pois eu tinha apenas 8 ônibus na época, eu tinha ganho a concessão do transporte urbano. E numa noite de muita chuva, um caminhão desgovernado pegou o meu ônibus na preferencial e foi horrível. Os passageiros que estavam dentro do ônibus não sobreviveram. Como também o meu motorista na época, o homem que começou comigo, eu encontrei esticado no asfalto. Foi terrível, eu pensei em desistir. Sandra segurou. E Sandra segurou e tomou conta de todo o processo. Então aqui estão os jornais da época. Aqui estão fotos, todo um arquivo que Sandra montou. E eu quero que o senhor me diga se conheceu alguém. O motorista, eu digo, não, o motorista é o seu Raul. Aí, não, o seu Raul ainda está com a gente, é o que faz a linha, no horário. Agora, não está aí o casal de idosos, não está também o rapaz que estava dormindo e desceu. Mas de fato, esses 4 meninos, essa jovem e essa moça aqui, estavam lá. E aí ele disse, então, esses que o senhor está identificando foram os que perderam a vida no acidente. Cara! Ainda bem que eu não estava andando de moto, que eu caí o meu primeiro tombo. Eu fiquei branco, o senhor está brincando comigo. Não, está tudo aí. Nós, a princípio, achávamos que o senhor estava brincando com a gente. Aí eu disse, poxa, mas eu não entendo. Eu não consigo entender. Como é que eu enxerguei, como é que eu embarquei nesse ônibus, como é que eu fui no... Eu não consigo entender o que eles estão fazendo lá. Como é que eu enxerguei isso tudo? Eu não consegui entender, eu não consegui entender isso. E entrar em contato. Eu comecei a dizer que nós estamos tentando entender também. Que ligação o senhor tem? Aí ele me deu os nomes das vítimas, me deu onde moravam na época, para que eu fosse procurar. Os 4 rapazes, eles estudavam no mesmo colégio. Não eram colegas de sala, mas eram colegas de ônibus. Aquilo ali era a rotina deles. Dos 4 rapazes, da Suzana, da Marisa e do casal. Pois eles eu conheci de alguma forma. Engraçado que o motorista do acidente eu não conheci. Então para mim ficou claro que eu não voltei aquele dia. Eu embarcava no ônibus do presente, mas eles é que estavam ali. É como eles constantemente, naquela noite que tivesse chuva, eles voltavam a viver a viagem. Era absurdo, mas era só o que eu conseguia concluir. Descobri também que Suzana estava muito feliz naquela noite, porque na noite anterior ela havia sido pedida em casamento depois de 8 anos de namoro. Era o grande sonho dela. Ela estava nas nuvens. E Marisa, a moça dos pacotes,
Era uma jovem, estava há pouco tempo na cidade. Ela tinha mudado, que segundo o levantamento, ela se envolveu com um maluco, um cara meio doido. Era menina de família, aquela coisa daquele tempo. E ela ficou grávida daquele homem. E o homem sumiu. E quando a gravidez surgiu, imaginem, ela virou a vergonha da família. Ela foi praticamente expulsa de casa. E a mãe dela queria impedir o nascimento da criança. Ela não admitiu, largou tudo e mudou para aquela cidade. Mas diz que o cara, que era um banda-voô, um retardado das ideias, gostava dela. E descobriu onde ela estava. E os dois acabaram morando juntos. Aí nasceu o filho. Aí nasceu um menino. E ela vivia para aquele menino. Já o maluco do parceiro dela não estava nem aí. E um detalhe: esse homem, de alguma forma, ele gostava da criança e passeava com ele de moto, porque ele era um motoqueiro que não assumia suas responsabilidades, mas tinha um bom coração e era motoqueiro. Não demorou muito para eu associar. Marisa era minha mãe. E aquele motoqueiro doido, o meu pai. E Marisa perderia a vida naquela viagem, naquele acidente. E o doido do parceiro, sem saber o que fazer, pegou o filho, colocou num pacotinho e jogou na porta de uma igreja. Senhor Romário, eu não sei o que o senhor vai concluir ao escutar essa história. Eu não sei se alguém um dia irá acreditar, porque até hoje eu não acredito. Tem algumas confusões, tem algumas coisas que não ligam, mas em resumo, era isso. Não é que de alguma forma eu embarquei na última viagem da minha mãe. Não. É que alguém ali não conseguia se livrar, não conseguia se libertar daquela viagem, sair daquele ônibus. E ela reconstituía a cena sempre. E no meio desse sempre, eu entrei em cena. A explicação que eu consegui aceitar é que eu enxergava a minha mãe Marisa, a Suzana, os 4 rapazes, os falecidos, porque eu era o filho de Marisa. Já o casal de idosos, já o outro rapaz que dormia muito, eles eram materializados ali, mas não perderam a vida no acidente. Mas de alguma forma ficaram marcados nas lembranças de Suzana, porque estavam presentes, eram os únicos passageiros naquela fatídica viagem. Seu Romário, para mim aquilo tudo foi muito pesado. Eu conversei com minha mãe Ana, eu conversei com meu pai João, com meu avô, não sei. Muitas das minhas reações, sensações, principalmente o amor por motos, ficou explicado. Mas parecia que eu tinha algo para fazer por Suzana. Eu tinha que fazer alguma coisa para que ela não ficasse ali repetindo aquela viagem, repetindo eternamente. Então eu procurei Dona Ângela, por indicação da minha mãe Ana. Dona Ângela é uma médium respeitada na cidade, ela ouviu a história, ela pegou todos os detalhes, ela me deu alguns esclarecimentos que eu até já coloquei aqui, porque o senhor percebe, né? A minha cabeça é meio confusa. Eu ainda não consigo assim encaixar tudo. E ela disse que
faríamos aquela viagem. Aí eu deixei claro, eu estou disposto, quando a senhora quiser. Ela, não. Quando foi que você embarcou naquele ônibus e enxergou aqueles personagens, vamos dizer assim? Aí eu disse, toda quarta-feira à noite. Ela, tem certeza? Disse, aí, eu sei lá, não, é que eu não ando muito de ônibus, eu andei poucas vezes por causa da chuva. Ela, então é isso. Nós vamos fazer essa viagem, mas só numa quarta-feira que esteja chovendo. Aí nós ficamos de campana, como se diz. E finalmente chegou a quarta-feira. A quarta-feira com chuva forte. Entramos no ônibus. Seu Raul me conheceu. Ô rapaz, tudo bem? Eu digo, tudo, seu Raul, tudo certo. E aí? Descobriu o que queria descobrir? Coisa? Eu digo, descobri sem problema nenhum. Claro, o ônibus tinha outros passageiros. Mas os envolvidos naquela noite ali estavam. Ou não estavam, mas eu os enxergava, aí não me pergunte. Mas Dona Ângela também os enxergava. Aí ela fez questão de sentar ao lado de Susana. Começaram a conversar. Foi quando Dona Ângela disse assim, Susana, você deve estar feliz, né? Já que foi pedido em casamento. Aí ela se assustou. A senhora me conhece de onde? Quem é a senhora? O que a senhora quer comigo? Dona Ângela disse, Susana, fique tranquilo, estou aqui para te ajudar. Mas ajudar por quê? Eu não estou entendendo. O que é a senhora? Aí ela olhou para mim e disse, você conhece esse rapaz? Conheço. Ele é... Eu não sei se conheço. Eu pensei que conhecia, mas não estou lembrando de onde. É normal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Daqui um pouquinho vão subir 4 jovens. E descreveu os 4 rapazes. Descreveu, colocando detalhes que eu havia falado para ela. E ela esperou exatamente o ponto que eles iam subir para falar com Susana. E eles subiram. Quando eles subiram, aí que Susana ficou meio enlouquecida, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi quando Dona Ângela pegou na mão dela. Quando pegou na mão dela, ela meio que acalmou. Ela disse, minha filha, você não pertence mais a esse plano. Você perdeu a vida nesse ônibus juntamente com esses 4 rapazes e o motorista que naquela noite dirigia. Minha querida, você está presa nessa vida e essa vida não lhe pertence mais. Eu estou aqui para ajudá-la. Se acalme. Susana olhava para Dona Ângela assim, mas ela parecia hipnotizada. Isso, minha querida, se acalme. Logo, tudo que você está vendo aqui irá sumir e você embarcará em outra viagem. Se será melhor ou pior, eu não sei lhe dizer, mas é a viagem que você tem que fazer agora. Aí Dona Ângela olhou para mim. E você, Marcelo, desça no próximo ônibus. Eu disse, não, mas por que eu vou descer? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é o que deve acontecer. Agora, o que não pode mais se repetir é você tornar a ver a sua mãe. Siga em paz, porque ela está em paz. E ela está feliz por saber que você está bem. E vá com a certeza que você não foi um traste que ninguém amava jogado no portão de qualquer estranho, deixado à própria sorte. A sua mãe te amou muito. E o teu pai também. Do jeito dele. Do jeito que um motoqueiro maluco consegue amar. Eu olhei para Susana assim,
Eu quis me despedir dela, mas eu tinha a impressão que ela não estava mais me vendo. E o impressionante é que o casal de idosos e o menino que dormia na viagem também não estava ali. Eu só enxergava Susana, os 4 rapazes e outros passageiros que realmente estavam fazendo aquela viagem. Puxei a cordinha, seu Raul desceu, eu desembarquei, fui para minha casa. Claro que no dia seguinte eu procurei Dona Ângela. Eu queria saber detalhes. Ela só me olhou e disse: detalhes? Não há detalhes. Apenas a vida de todos os envolvidos voltou à ordem natural, como deve ser.